Caríssimos irmãos e irmãs, Deus abençoe, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Apostolado de José Henrique. Verifique aí se o sininho está ativado, se você é inscrito no canal. Hoje, 21 de outubro, vamos meditar o Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo de 8 a 12. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados como ou com quem vos defendereis, ou com que direis, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoa todos os nossos pecados. Assim seja. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, narrado por São Lucas, capítulo 12, versículos de 8 a 12, já dá início dizendo: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Que belíssimo! Nós, como os batizados, filhos de Deus, como é lindo você que está me assistindo, dar testemunho de Cristo. O que significa dar testemunho de Cristo? Vivenciar a boa nova, vivenciar a palavra, colocar a palavra de Deus em prática. Povoar o bem, praticar o bem, testemunhar a nossa fé em Jesus Cristo ressuscitado. Mas aquele que renegar diante dos homens será negado diante dos homens de Deus. Ou seja, você tem a oportunidade de evangelizar, de falar do amor de Deus para as pessoas e você não faz. Ou você vê uma pessoa falando de Deus ali e você nega. Você não aceita, você não acredita, você não quer. Você simplesmente diz não para Deus. Então, automaticamente Deus não vai também lhe reconhecer na glória depois da sua morte. A qualquer momento a gente é julgado. Quando a gente morre, somos subitamente julgados por Deus. Se iremos para o inferno, purgatório ou céu. E lembrando que quem está no purgatório, só existe uma porta, que é o céu. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado. Um ponto interessante, né? Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho de Deus. Ou seja, se pode blasfemar contra Jesus Cristo, pode tomar gosto, falar mal, falar coisas absurdas, né? Dizer não para o Filho de Deus, ainda será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. O Espírito Santo nos santifica, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Se nós o negamos a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo, estamos automaticamente dizendo não para Deus. Estamos dizendo não para Deus e não para a nossa salvação e não para a vida eterna e não para a luz e não para a verdade e não para a vida. E quando dizemos não para o Espírito Santo, estamos automaticamente se condenando. E Deus não pode fazer nada pela gente, porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Então, quando vos conduzirem diante da sinagoga, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados com o que vos defendereis, né? Ou com o que direis. Esta hora é o Espírito Santo que nos dá, que nos santifica, que nos ensinará, que nos dá a palavra, que vai nos conduzir para povoar a graça de Deus, o dom gratuito de Deus, que é o Espírito Santo. Quando os apóstolos receberam o Espírito Santo em Jerusalém, que estava com Nossa Senhora, Pedro evangelizou,
pregou para mais de 5.000 homens e todos compreenderam a linguagem do Espírito Santo, a língua dos anjos. Então, quando a gente diz sim a Deus, diz sim à Santíssima Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo, Ele vai nos conduzir para o bem maior. O Senhor capacita os escolhidos. Agora nós precisamos dizer sim para Deus, todos os dias da nossa vida, para que a obra de Deus possa acontecer na nossa vida. Sem a graça de Deus não somos nada, não passamos do nada. Jesus vai falar, o que adianta o mundo, o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Melhor perder a sua vida e ganhar a vida eterna. Por causa deste mundo, melhor perder a vida neste mundo, por causa do Evangelho, do que ganhar esse mundo e ir contra o Evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe, Maria Santíssima.